Sejam todos bem-vindos ao canal Universo Quiz. Este é mais um jogo de perguntas bíblicas para testar seus conhecimentos sobre a palavra de Deus. Será que você vai acertar? São 15 perguntas de nível difícil. Convide seus amigos para este desafio. Espero que você goste. Então agora vamos começar. Pergunta número 1. Como se chamavam os filhos de Abraão? A. Sete e Enos. B. Sem e Jafé. C. Isaque e Ismael. D. Elisá e Tarsis. Tempo para pensar. Resposta certa, letra C. Isaque e Ismael. 1 Crônicas capítulo 1 versículo 28. Pergunta número 2. Qual foi o homem que recusou vender a sua vinha a Acabe? A. Elias. B. Zedequias. C. Nabote. D. Micaías. Tempo para pensar. Resposta certa, letra C. Nabote. 1 Reis capítulo 21 versículos 2 ao 4. Pergunta número 3. Qual foi o rei que começou a reinar com 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém? A. Zacarias. B. Ezequias. C. Azarias. D. Malaquias. Tempo para pensar. Resposta certa, letra B. Ezequias. 2 Crônicas 29 versículo 1. Pergunta número 4. Qual foi o rei que permitiu Neemias ir a Jerusalém? A. Rei Davi. B. Rei Artaxerxes. C. Rei Salomão. D. Rei Saul. Tempo para pensar. Resposta certa, letra B. Rei Artaxerxes. Neemias capítulo 2 versículo 6. Pergunta número 5. Qual foi o homem que amaldiçoou seu nascimento e lamentou a sua miséria? A. Moabe. B. Jeroboão. C. Jó. D. Adonias. Tempo para pensar. Resposta certa, letra C. Jó. Jó capítulo 3 versículos 1 e 20. Pergunta número 6. Quantos salmos tem a Bíblia? A. 125 salmos. B. 150 salmos. C. 70 salmos. D. 200 salmos. Tempo para pensar. Resposta certa, letra B. 150 salmos. Confira na Bíblia quantos são os salmos. Pergunta número 7. Quais foram os 3 homens que caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente? A. Sadraque, Mesaque e Abednego. B. Ezequiel, Daniel e Abednego. C. Belsazar, Mesaque e Abednego. D. Sadraque, Nabucodonosor e Mateus. Tempo para pensar. Resposta certa, letra A. Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel capítulo 3 versículo 23. Pergunta número 8. Qual foi o homem que pediu a Pilatos o corpo de Jesus? A. Pedro. B. João. C. Nicodemos. D. José de Arimateia. Tempo para pensar. Resposta certa, letra D. José de Arimateia. João capítulo 19 versículo 38. Pergunta número 9. Qual o maior salmo da Bíblia? A. Salmo 21. B. Salmo 150. C. Salmo 119. D. Salmo 127. Tempo para pensar. Resposta certa, letra C.
Salmo 119. Confira na Bíblia Livro de Salmos. Pergunta número 10. Jesus entrou em Jerusalém montado em que animal? A. Num cavalinho. B. Num camelinho. C. Num jumentinho. D. Num bezerrinho. Tempo para pensar. Resposta certa, letra C. Num jumentinho. Lucas capítulo 19 versículos 33 ao 38. Pergunta número 11. O que significa a palavra Gólgota em hebraico, lugar onde Jesus foi crucificado? A. Monte. B. Caveira. C. Vale. D. Túmulo. Tempo para pensar. Resposta certa, letra B. Caveira. João capítulo 19 versículos 17 e 18. Pergunta número 12. Como morreu o rei Acabe? A. Atingido por uma lança. B. Atingido por uma flecha. C. Devido à idade avançada. D. Acometido por uma doença. Tempo para pensar. Resposta certa, letra B. Atingido por uma flecha. 1 Reis capítulo 22 versículo 34. Pergunta número 13. Qual foi a segunda praga que veio sobre o Egito no tempo de Faraó? A. Piolhos. B. Rãs. C. Moscas. D. Úlceras. Tempo para pensar. Resposta certa, letra B. Rãs. Êxodos capítulo 8 versículo 6. Pergunta número 14. Qual foi o homem que subiu ao céu num redemoinho? A. Isaías. B. Elias. C. Jeremias. D. Eliseu. Tempo para pensar. Resposta certa, letra B. Elias. 2 Reis capítulo 2 versículo 11. Pergunta número 15. Como se chamava o pai de Sansão? A. Manoá. B. Samuel. C. Davi. D. Acasias. Tempo para pensar. Resposta certa, letra A. Manoá. Juízes capítulo 13 versículo 2. Obrigada por ter chegado até o final deste desafio. Que Deus abençoe você e sua família. Agora eu lhe peço, por favor, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para ser avisado quando houver próximos vídeos.